Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, mais um vídeo da nossa série de impressão 3D, tá certo? Nós estamos aí nessa saga já faz alguns vídeos e no vídeo de hoje eu quero trazer algumas atualizações no projeto que eu resolvi fazer. Nós já imprimimos algumas peças, né? Já imprimi as treliças, já imprimi quase todas as treliças, já imprimi uns 2 ou 3 pilares e já imprimi uma sapata, tá certo? Mas eu fiquei assim, a sapata eu fiz um encaixe nela, beleza, dá pra gente encaixar, maravilha, mas eu quero que esse projeto seja totalmente desmontável, 100% desmontável. Então, eu fiz algumas atualizações no projeto, onde eu vou colocar ímãs. Eu fiquei pensando em várias possibilidades, pensei em velcro, pensei em colar mesmo. Falei, não, mas eu quero fazer um negócio legal, quero fazer um negócio top, quero fazer um negócio para que eu possa utilizar em aula, mostrar para os meus alunos como é que funciona o sistema de pré-fabricado e tal. Então eu falei, eu quero fazer um negócio legal. Então eu pensei em ímãs. Então o que eu vou fazer? Essas vigas aqui, eu vou fazer, por exemplo, aqui embaixo, eu vou colocar um ímã. Venho aqui e coloco um ímã aqui na minha viga. Então, essa viga aqui, coloco no eixo aqui, faço um furo não, um orifício, digamos assim, né? E coloco um ímã aqui. E coloco um ímã também no consolo do nosso pilar. No console, no consolo, conforme vocês preferirem. Então, eu faço aqui um outro orifício e coloco um ímã. Então, eu pensei nessa possibilidade. Eu falei, será que tem um ímã pequenininho? Porque a gente viu que aqui ficou pequeno pra caramba no nosso pilar. Apesar de ter feito um tamanho máximo, aqui eu acho que ficou com uns 4 ou 5 milímetros. Então, a gente tem um espaço limitado, não posso colocar um ímã gigante ali. Então, pesquisando no Mercado Livre, eu achei esses ímãs aqui pequenininho. Eles são muito pequenos, ó. Eles têm 3 milímetros por 1 milímetro de espessura. Então, dá certinho para a gente colocar no nosso projeto. Ele nasceu para isso. Nasceu para a gente utilizar no nosso projeto. Então, eu resolvi comprar esses ímãs. Eu comprei já esses ímãs, ainda não chegou. Mas eu já vou imprimir as próximas peças já considerando isso, né? Então, eu já fiz aqui os orifícios em todos os meus elementos, tá certo? Então, eu vou até abrir aqui o arquivo que eu estava trabalhando. Então, vejam só, eu fiz já aqui os orifícios. Ó. Esse buraquinho aqui está com um pouquinho mais de 3 milímetros, está com 3,5 milímetros mais ou menos. Né? Então, esses 3,5 milímetros, 3,4 milímetros, acredito que seja o suficiente para eu encaixar certinho aquele ímã, porque aquele ímã tem exatamente 3 milímetros. Então, as próximas peças, né, essas vigas aqui eu ainda não imprimi, esses pilarzinhos aqui eu também ainda não imprimi, eu já vou imprimir eles com esses orifícios para que eu possa encaixar o ímã ali dentro, tá certo? Mas, outro problema que surgiu foi a cobertura, porque a cobertura ficou muito pequena. Aqui na nossa cobertura eu vou pegar esse projeto aqui e vou escalonar ele pequenininho. Vou copiar ele aqui nos milímetros aqui. E vou escalonar ele com o tamanho que a gente precisa, 0,025. As terças, a treliça, ficou muito pequeno. Ficou com menos de 4 milímetros de espessura aqui a nossa treliça, e aqui ficou com 2 milímetros, 1,5 milímetro, né, a nossa tercinha. Então, ficou muito pequeno. Eu não consigo usar ímãs aqui. E se eu fosse usar ímãs aqui, ia muito ímã. Eu teria que ter 2 ímãs em cada ponta aqui das terças, ia ser uma loucura. Então, eu resolvi não utilizar ímã. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Nós vamos fazer uma peça de encaixe, tanto para as terças, quanto para as treliças. Tá certo? Então, eu vou desenhar mesmo essas peças, e aí eu vou imprimir e testar, né? Porque é difícil fazer peça de encaixe. Tem até algumas maneiras de fazer isso dentro do Cura, onde você faz lá com as medidas exatas, depois ele
ele dá uma folguinha para conseguir encaixar, mas eu não sei mexer nisso, então eu vou fazer na raça mesmo. Vou desenhar a peça e vou imprimir para testar. Então, eu vou desenhar as peças, vou acelerar o vídeo, logicamente, e aí eu vou imprimir essas peças para a gente testar, né? E aí, se der certo, eu vou utilizar esse sistema. Eu vou fazer os encaixes aqui. Seria o encaixe para encaixar 2 terças e para encaixar as 2 terças na treliça. Tá certo? Então, eu vou desenhar isso daí e volto quando essas pecinhas estiverem prontas. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a pecinha que eu pensei, tá certo? Lógico, eu vou imprimir ela para ver se com uma folga 0 a 0 dá para fazer. Se não der, eu vou refazer, ajustar um pouquinho, imprimir de novo e testar. Vou fazer quantas vezes for necessário para que dê certo. Mas, basicamente, é isso que eu quero que aconteça. Então, eu vou encaixar 2 treliças dentro dessa pecinha e encaixo essa pecinha, 2 treliças não, 2 terças, né, dentro dessa pecinha, encaixo essa pecinha na treliça, tá certo? Então, eu quero que ela encaixe na pressão mesmo. Então, essa pecinha seria mais ou menos isso daqui. Olha só. Aqui eu fiz ela meio seguindo a inclinação da terça, né, mas eu posso entrar aqui dentro aqui, ó, e ajustar. Vim aqui e ajustar a angulação dela para facilitar a impressão lá. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou imprimir essas 2 pecinhas aqui. Então, eu venho aqui, seleciono ela, vou colocar ela perto ali da outra pecinha que eu fiz, né? Eu fiz essas 2 pecinhas aqui. Fiz essa e essa peça. Então, essas 2 peças aqui. Então, eu vou imprimir as 2 juntos. Então, eu vou na minha área de impressão ali para ver o tamanho que ela vai ficar. Aqui, ó. Venho aqui, vou imprimir essa peça aqui desse jeito. Por quê? Porque ela vai ter contato com a mesa e não vai ter nenhuma peça flutuando, tá vendo? Porque se eu imprimisse assim, por exemplo, ó, se eu imprimisse assim, ia ficar esse vão aqui, ele ia ter que fazer suporte aqui, ia ficar uma merda. Então, desse jeito aqui, ele não precisa de suporte para nada. Aqui, mesma coisa. Venho aqui e giro ela aqui, ó. Venho aqui em exportar STL e vou colocar, sei lá, suporte. Beleza. Venho aqui no Cura e vou abrir. Vou procurar suporte STL. E está aqui as 2 pecinhas que a gente vai imprimir. Já está tudo configurado aqui do jeito que eu gosto. Só aqui que a velocidade da ventoinha está errada. E aqui que eu vou tirar a largura do brim e vou colocar 3 milímetros. E vou mandar preparar. Essas pecinhas aqui vão demorar 9 minutos para serem impressas. Não é muito tempo, então se caso não der encaixe, eu posso vir e imprimir de novo, tá? Quantas vezes for necessário para encaixar essas peças. Beleza? Então, eu vou mandar imprimir e aí eu volto quando a peça estiver pronta para a gente testar os encaixes, para ver se deu certo. Maravilha? Então, vou salvar o arquivo aqui, vou mandar imprimir. Vou botar o time-lapse para vocês aí da impressão.
Pessoal, acabei de tirar da impressão as nossas pecinhas, né? Imprimi essas duas pecinhas aqui, como vocês viram lá no nosso time-lapse. Já é a terceira vez que eu imprimo essas pecinhas, então não foi de primeira que eu acertei. Eu descobri que para ter o encaixe perfeito, eu tenho que deixar aproximadamente meio milímetro de folga, né? Para que fique ali mais ou menos 1/4 de milímetro para cada lado ali da nossa peça. Então, com essa folga, o encaixe é perfeito. Não sei como que esse processo dentro do próprio Cura, né, que é o software de impressão, mas para fazer na raça, né, quem for fazer encaixe aí, fica essa dica. Deixar meio milímetro, porque o encaixe fica muito bom. Eu acho que ele entra fácil, né? Entra fácil entre aspas, você tem que forçar um pouquinho, mas ele encaixa certinho, tá vendo? Tem até um clique, ó. Não sei se vai dar para escutar. Um clique e a peça encaixa certinho, ó. Não fica nada mole e dá para a gente utilizar na nossa ligação aí da terça com a treliça. Eu tenho a treliça aqui, né? E essa peça aqui que vai fazer a ligação da treliça, né? Então eu vou simplesmente encaixo ela aqui, ó. E aqui, ó, encaixo ela aqui, também com a mesma folga, né? Meio milímetro de folga e ela encaixa muito bem, ó. Não fica nada molenga, muito bom o encaixe. E a grande preocupação, e foi o motivo porque eu tive que imprimir 3 vezes, né, ajustando as medidas, é a ligação dessa peça com a treliça. Porque essa peça da treliça eu acertei logo de primeira quando eu fiz o ajuste de 1,5. Mas essa peça aqui, mesmo colocando 1,5, ela não entrava certinho, ou ela ficava folgada, ou ela simplesmente não entrava. Então eu tive que fazer alguns outros ajustes aqui para que ela encaixasse certinho na treliça. Então agora ela encaixa certinho, tá vendo? Então ela não fica nada mole. Então eu posso até segurar ela aqui, ó, que ela encaixa muito bem, não ficou nem um pouquinho folgado. Eu acho que o encaixe perfeito se deu aqui nessa peça. Lógico que nem todas as peças da treliça ficaram com esse encaixe perfeito, por conta dos suportes que eu tive que cortar uma peça da outra, porque eu imprimi uma peça em cima da outra. Então, algumas peças tiveram algumas variações de espessura que deixaram essa pecinha aqui um pouquinho mais folgada. Então, não ficou tão bom assim o suporte, mas no geral, né, os suportes ficaram muito bons. Tá certo? Então, é mais ou menos isso aqui que eu tinha pensado para que a nossa estrutura seja 100% desmontável, né? Facilitando aí transporte e tudo mais, para se caso precisar apresentar em aula, alguma coisa assim. Tá certo? Então, esse vídeo aqui dos suportes, eu acho que ficou bom para a gente entender como que funciona os suportes, as travas, né, no caso, da nossa estrutura, e como vai funcionar a montagem da cobertura no caso, né? Então, daqui para frente, como é que vai ser a montagem da cobertura? Nós vamos montar todas essas peças aqui, todas as terças, depois vamos fazer a montagem das terças nas treliças. Tá legal?
Bom, pessoal, aí está a nossa treliça totalmente montada, né? E vamos entender aqui como é que foi feita a concepção de montagem dessa treliça, dessa estrutura, né, de cobertura. Eu fiz a concepção exatamente como a gente faria na realidade, né? A gente pode ver aqui que nossa treliça tem montantes diagonais, banzo inferior e banzo superior, e os pontos de aplicação de carga das nossas terças. Então imagine o seguinte: as terças vão receber as cargas de peso próprio das telhas, as cargas de vento, por exemplo, nas cargas dinâmicas, e vão ter que distribuir essas cargas para as nossas treliças, que por consequência vão distribuir para os nossos pilares. Então essa distribuição de cargas ela tem que ocorrer de forma linear. Para que ela ocorra de forma linear, eu tenho que sempre descarregar essas cargas nos montantes, né? Então os montantes são essas barras aqui verticais. Então, só para a gente entender como é o funcionamento de uma treliça. Nós temos montantes diagonais, né, que são essas barras aqui. Banzo inferior, que é essa barra que está em contato com a mesa. Banzo superior, que é essa barra aqui que está recebendo as nossas terças aqui no caso. Então, foram feitos os encaixes aqui exatamente nos banzos, com exceção apenas da terça de cumieira, né? Então eu tenho aqui duas terças de cumieira. Essas terças de cumieira, como elas têm a única e exclusiva função de fixar as cumieiras, né? As cumieiras são telhas que são, né, anguladas assim, justamente para compensar as duas águas, fazer uma ligação entre as duas águas da cobertura. Então ela não tem uma carga significativa. Ela só tem que ser próxima uma da outra, porque as cumieiras, elas em geral têm 60 centímetros, né, cada aba da cumieira. Então tem que deixar essas terças aqui razoavelmente próximas uma da outra, e muitas vezes eu não consigo colocar elas em cima de um montante. Então eu coloco ela em cima diretamente do meu banzo superior, mas isso não gera nenhum problema para a estrutura. Aqui eu também teria que ter uma terça de calha, né? Porque aqui no desenho parece que é uma medida, né, uma medida curta aqui, né? Então poderia colocar muito bem a calha aqui, no caso, se essa estrutura fosse considerar uma calha de chuva. Mas essa medida aqui ela tem aproximadamente 1 metro, né, na realidade, né, uma escala real. Então não seria viável fazer uma calha de 1 metro aqui, né? Então poderia colocar uma outra terça simplesmente para receber a calha. Mas não é o nosso caso aqui, porque o nosso caso eu vou utilizar essa estrutura simplesmente para demonstrar o comportamento estrutural, para ver qual é o processo de montagem e tudo mais. A gente pode ver que ela ficou bem, de certa forma, segura, né? Então ela tem ali uma segurança para a gente mudar ela de lugar, eu posso girar ela. Então as travas, né, de encaixe ficaram excelentes, bem melhor do que eu achei que ia ficar. Então vai facilitar muito a nossa vida na utilização desse tipo de, vamos dizer, uma maquete estrutural para utilização em sala de aula, tá certo? Então, só para não dizer que foi um vídeo somente de impressão 3D, a gente falou um pouquinho sobre cobertura metálica, né? Como é o comportamento aí e como é o processo de montagem de cobertura metálica. Tá certo, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha sido de alguma importância para vocês, que tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês pelo menos tenham se entretido com esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo de impressão 3D, né, de demonstrações mais práticas em relação às estruturas, por favor, deixe o seu like aí no vídeo, isso ajuda demais o canal. Compartilhe, se for possível, com seus amigos aí que também estudam engenharia ou que têm interesse em engenharia, porque isso divulga o canal e faz com que o canal alcance mais pessoas. Tá legal?
Então, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, espero sinceramente que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!